Tá brava de costa para mim, mas é porque eu acho que é causa da dor. Bom, pessoal, nessa semana, que é a nossa última da didática, a gente vai discutir uma das etapas, talvez uma das mais importantes do processo, pensando na perspectiva da didática, que é a avaliação. Só que a gente tende a ter uma visão um tanto quanto deturpada da avaliação. A gente acha que a avaliação ela serve para medir conhecimento dos nossos alunos. Mas, na verdade, a avaliação ela deveria funcionar também como um termômetro e como um instrumento para nos permitir organizar nossas aulas, né? Acontece que a gente ainda tem uma visão muito tradicionalista da avaliação e a gente acha que a avaliação é só aquilo que o aluno consegue responder numa prova, por exemplo. Obviamente que a resposta de um aluno numa prova, ela pode ser usada também para a gente avaliar a nossa metodologia, tá? Então, a gente não pode perder essa questão de vista também. Só que a questão é olhar para essa prova como uma forma de entender se a metodologia e as minhas escolhas de método, elas foram efetivas para a aprendizagem dos alunos. Outra coisa, eu simplesmente inferir um grau de conhecimento que o aluno tem. Então, a gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. A questão da avaliação tem hora que dá uma revolta, gente, porque é o seguinte, dependendo de onde você trabalha, você fica muito limitado com as opções que você pode utilizar para avaliar, tá? Vou dar um exemplo aqui no FTM mesmo. Então, no curso de pedagogia, a gente é obrigado, por uma questão de legislação, a atribuir 60% da nota de vocês a uma avaliação final que vocês fazem presencialmente, né? Aí todo o resto de avaliação que vocês fazem ao longo do módulo conta no máximo 40% da nota, né? E isso a gente não tem muita escolha. A gente tem liberdade, por exemplo, para organizar a atividade final com as questões que a gente achar pertinente, mas a gente é obrigado a organizar uma avaliação final que tenha 20 testes, cada um com 5 alternativas. No começo do curso não era desse jeito, eram provas dissertativas, né? Só que estava tendo muito problema com os alunos, que eles não aceitavam a nota que eles tiravam, e falavam que o tutor estava perseguindo. E aí a gente conversou no colegiado e decidiu usar esse modelo de avaliação final, que é uma prova fechada, que mesmo que tenha algum tipo de questão que precisa ser, às vezes, invalidada por um erro de... Comigo mesmo já aconteceu isso, né, gente? Eu colocar duas questões, duas alternativas igual, né? Então, tem umas questões assim que acontecem. Mesmo revisando, tem hora que a gente se perde nisso, tá? Mesmo tendo esse risco, o risco é menor do que as alegações que os alunos faziam em relação à perseguição por parte de tutor, principalmente, tá? Não era legal isso. Mas a gente mudou já faz muito tempo, inclusive a primeira turma, quando eu dei as outras disciplinas para eles, já tinham mudado o formato. Só a primeira vez que eu ministrei a disciplina de educação para diversidades étnico-culturais é que eu dei prova dissertativa. Todas as outras vezes que eu ministrei as disciplinas, elas foram já com esse formato. E foi bem no começo, começou a dar mais problema, então isso variou. Na biologia, eu já tenho 100% de liberdade para avaliar do jeito que eu quiser, tá? Então, por exemplo, lá na biologia, eu trabalho com 5 categorias de avaliação. Uma das avaliações eu chamo de atividades diversificadas, que basicamente incluem questionários que os alunos respondem no Moodle e algumas atividades avaliativas que a gente faz em sala de aula. Por exemplo, painel integrativo, texto coletivo, elaboração de paródia musical. E aí eu distribuo, né? São um monte de atividade, eu divido pelo número de atividades. Geralmente são de 10 a 12 atividades, que uso 10 a 12, né? E aí eles têm uma nota no SISCAD, que é a nota de AD, que é atividade diversificada. Um segundo tipo de atividade que eu faço com eles são os estudos de caso. Eu coloco uma situação real e peço para eles fazerem uma análise teórica a partir do conhecimento de biologia que a gente discutiu naquela aula ou naquela semana, né? Só lembrando que eu utilizo sala de aula invertida, né, na biologia, então os alunos eles vêm já... Eles já vêm com... Eles já fazem um estudo prévio e eles já respondem o questionário antes de vir para a aula. E aí, na aula, eu faço uma sistematização do conteúdo e aí tem alguma atividade avaliativa a outra. Então, pode ser uma atividade diversificada ou pode ser, por exemplo, um estudo de caso. Que é bem legal, os alunos gostam bastante, tá, de estudo de caso.
Uma outra forma de avaliação é relatório de aula prática, né? Só que o que eu peço para eles fazerem no relatório de aula prática? Eu não peço para eles descreverem a aula. Eu entrego um relatório para eles que já tem a aula de escrita, e aí a gente faz algum tipo de processo na aula, e aí eles têm que responder algumas perguntas que relacionam aquilo que a gente fez naquela aula de laboratório com a temática que a gente estava programado para discutir naquela semana, né? Além dessa, tem seminário, que eles fazem em grupo, aí eu dou um artigo científico para eles, e aí eles preparam um seminário. Obrigatoriamente, eles precisam me apresentar uma prévia uma semana antes para poder sugerir melhorias e para eles tirarem dúvida da temática. Eu não deixo meus alunos irem para seminário sem eu fazer essa verificação anterior. Isso foi fantástico, tá, gente? Antigamente eu deixava rolar e sempre era bem problemático, assim. Aí agora eu já consigo conversar com os alunos e orientar como que seria uma forma mais adequada deles apresentarem, e pensando que a gente está formando professor, né? É uma questão bastante importante. E além dessas, tem as provas, né? Eles fazem 2 provas. Aí as provas deles tem uma parte que é teste, uma parte que é questão dissertativa. Eu dou 2 disciplinas de evolução, né, na biologia. Na do começo do curso, eu dou um peso um pouquinho maior para a prova, e aí na disciplina do 8º período, eu dou um peso menor para a prova. Porque eu dava um peso menor para a prova no segundo período. Vocês verem se tudo. Entende a questão da avaliação, serve para a gente reorganizar a questão da aula? E aí o que acontecia? Geralmente, quando eles iam para a última prova, eles já tinham fechado a disciplina. Então, na hora que eles iam fazer a prova, que é uma forma de eu avaliar se a metodologia está funcionando, eles deixavam questão em branco, respondiam o mínimo, às vezes nem ia fazer a prova. E aí eu perdia esse momento da avaliação para poder reavaliar a disciplina. E aí eu mudei o peso para o pessoal do segundo período por causa disso. Porque eu falei para eles, na verdade, a prova eu avalio vocês, mas também é uma forma de eu avaliar a metodologia. Então, para mim, é muito importante que vocês respondam essa prova de forma séria, né? E não era o que acontecia, aí eu mudei. Então, assim, muito dificilmente o aluno chega para a prova 2 já com nota para ser aprovado. Então, ele depende dessa nota, mesmo que não seja muita coisa, ele vai depender do resultado dessa prova. Então, não dá simplesmente para entregar a prova em branco. E a última avaliação que eu dou para eles, vocês viram que são muitas, né? A última avaliação que eu dou para eles têm que, na prática como componente curricular, eles obrigatoriamente têm que produzir um vídeo sobre alguma das temáticas da disciplina e um vídeo que a gente poderia utilizar na educação básica como material didático. E aí a gente pega esses filmes, a gente faz uma mostra de cinema que é aberta à comunidade, inclusive o pessoal de Uberaba, se quiser, gente, vir, vocês estão convidados, tá? Tem 2 mostras de cinema que eu estou organizando para a semana que vem, uma na quinta de manhã, outra na quinta-feira à noite, tá? As 2 lá na Univerde. Eu coloco depois, vai ter certificação, tá? De participação em evento, que vocês podem usar como ACC. Aí vai ter essas 2. Uma é sobre diversidade, sim, diversidade, que os meus fizeram da pós-graduação. Eles fizeram um vídeo sobre espaço de diversidade. Então, tem gente que foi até zona de prostituição, entrevistar travesti. Teve gente que fez vídeo em terreiro, para ver a questão do terreiro enquanto espaço de educação antirracista. Então, tá bem legal, são os vídeos do pessoal da pós. E aí, da graduação, eles fizeram vídeos da área de evolução. As 2 mostras são abertas, tá? E vocês estão convidados a participar, tá? As 2 vão ser na quinta e as 2 vão ser no Auditório Rubi. Semana que vem eu lembro vocês de novo, tá, gente? Então, o pessoal que é daqui de Uberaba, que vai estar por aqui por Uberaba na quinta-feira da próxima semana, vocês estão mais que convidados, tá? Inclusive, a gente faz uma premiação também. Que aí a gente elege qual que é o melhor filme, melhor roteiro, melhor cinematografia, melhor elenco, melhor diretor. E aí quem vota é a plateia. Então a gente coloca um QR Code lá para o pessoal votar em qual que eles gostaram mais, tá? É bem legal, os meninos gostam bastante. E as turmas estão bem, tanto a turma da pós quanto a turma da biologia de semestre, eles estão, assim, fantásticos. Eu adoro esses meninos, viu? Foi realmente muito bom. Para mim, semestre não posso reclamar, não. Semestre passado foi pior, mas semestre foi bem bom. Dei aula para vocês de novo, né? Aliás, eu dei aula para vocês 2 vezes, né? Semestre. Mal acabaram de dar uma disciplina comigo, já estavam comigo de novo. Então, estou feliz. 2026 começou bem. Certo? Por que eu falei isso para vocês, pessoal? Então, eu trouxe uma perspectiva de avaliação aqui. Então, eu trouxe a perspectiva de avaliação que a gente tem dentro do curso de pedagogia, que tem uma normatização que limita um pouco o que a gente pode fazer, ainda assim a gente tenta pensar avaliações diversificadas, né?
Eu acabo mantendo os questionários, porque como o sistema de avaliação que é baseado em questionário, então é muito importante que vocês tenham essa experiência. Outra coisa, eu fico preocupado com os tutores, tá, gente? Eu já fui tutor e eu acho que 2 atividades por semana é muito pesado para a gente corrigir enquanto tutor. Então, a questão do questionário, para mim, ela tem duas motivações de eu manter os questionários. Uma, que é possibilitar que vocês já vão se acostumando com esse formato de avaliação, para a avaliação final não ser tão impactante, né? E outra, pensando no trabalho dos tutores para reduzir um pouco da demanda deles de correção e aí eles focariam só em uma das atividades, certo? Então, isso é uma coisa que eu prezo bastante. Por isso que é importante a gente passar pelos vários espaços, sabe? Já fui aluno de curso à distância, o Paulo, a gente foi, inclusive, formou no mesmo ano, a gente é da mesma turma da UFSCar, ele era de um outro polo, não era do polo de Bálsamo, ele era de um outro. Então, eu tive a experiência enquanto aluno, aí eu tive experiência enquanto tutor na pedagogia da Univesp, pela Unesp, e aí agora eu tenho experiência como professor. É muito legal a gente ter essas diferentes experiências, que a gente entende como que impacta a gente cada espaço que a gente está, né? É muito importante. Não deixa de ser uma forma da gente avaliar o nosso processo, né, gente? São processos que funcionam. Ah, você era do Polo Jales, Paulo? Eu quase fui no Paulo Jales, mas aí Bálsamo é mais perto de Rio Preto, né? Do que Jales. Aí eu falei, não, vou ficar Rio Preto, que vou ficar em Bálsamo, porque Bálsamo é bem mais perto. Né? Se bem que assim, Jales. Não, Jales é mais longe. Não, Jales é bem mais longe. Jales dá quase 2 horas de Rio Preto, não é? 1 hora e pouco, não é? De Rio Preto. Bálsamo dá 15 minutos. Você chega em 15 minutos lá de. É verdade. Eu tinha a impressão que Jales era mais próximo, mas não é tão próximo assim, não. Bom, pessoal, então, assim, eu trouxe aqui para ilustrar as possibilidades. Está pensando na minha prática pedagógica. Mas agora eu vou discutir umas outras questões que são mais teóricas em relação à avaliação, né? De qualquer maneira, a gente precisa entender que a avaliação ela deveria ter uma função de ponte entre o que o professor ensina e o que o aluno aprende. E a gente deveria encarar a avaliação de uma maneira mais metodológica e menos punitiva, digamos assim, porque às vezes eu percebo a avaliação como se fosse uma forma de você regular aprendizagens, entre aspas, né? Ao invés de ser uma ferramenta, de ser um instrumento de aprendizagem também, né? A ideia de diversificar avaliações é justamente possibilitar que os alunos aprendam ao fazer avaliação. Ao colocar um questionário autocorrigível que vocês podem refazer quantas vezes vocês quiserem até tirar a nota máxima, a ideia é que vocês aprendam com a avaliação, tá, gente? Porque eu poderia colocar um questionário lá que vocês podiam responder uma única vez e a nota que vocês tiraram é a nota que vocês tiraram. Mas aí, para mim, acho que não tem muito sentido. Vocês já vão passar por isso na hora que fizer a avaliação final? Que a alternativa que vocês colocarem lá, se ela estiver certa, ela está certa, se ela estiver errada, ela está errada, né? Então, eu acho que não tem muito sentido pedir um formato tão parecido assim. E aí, de que maneira que vocês vão usar a avaliação como uma metodologia de aprendizagem também, né? Bom, aí, pessoal, a gente tem 2 paradigmas que, na verdade, na prática do professor, eles meio que dão uma misturada, sabe? A gente tem um paradigma que é mais tradicional, né, que a ideia é avaliar a capacidade que o aluno tem de repetir uma determinada informação, um determinado conteúdo, um determinado conceito, e o paradigma, por outro lado, o paradigma não tradicional, ele está relacionado a avaliar enquanto uma estratégia de reflexão sobre o avanço real e potencial do aluno no processo de aprendizagem. Então, vejam que de cara a gente já consegue relacionar com aquelas teorias da didática que a gente viu lá no comecinho da disciplina, né? Então, esse modelo de avaliação tradicional está muito ligado àquelas perspectivas comportamentalistas, né? De sanção e premiar ou sancionar conforme o erro e o acerto, né? E esse outro paradigma está muito ligado ao socio-interacionismo do Vygotsky, que é entender que a avaliação é uma oportunidade da gente refletir sobre o avanço, né, dos nossos alunos em relação às aprendizagens que a gente espera deles. Eu vou trazer 2 perspectivas ainda de avaliação do ponto de vista teórico, uma do Libânio e a outra do Reidt. O Libânio, ele propõe que a avaliação tem 3 etapas
na sua construção. Uma que é a etapa da verificação, que é quando a gente coleta os dados por meio de instrumentos avaliativos. A segunda etapa seria a etapa de qualificação, que a gente relaciona os dados coletados com os objetivos de aprendizagem, e, por último, a apreciação, que é uma reflexão sobre os resultados. O outro autor, ele traz a ideia de testar para verificar o desempenho por meio de testes, medir para descrever o fenômeno do ponto de vista quantitativo e avaliar, seria interpretar os dados quanti e qualitativo para obter um parecer. Então, vejam que uma perspectiva, ela tem uma abordagem mais não tradicional e a outra já é bem mais tradicional. Então, dependendo do olhar que você tem em relação à aprendizagem, você vai seguir um caminho ou outro. Na prática docente, o que acaba acontecendo é que a gente mistura muito dessas duas perspectivas, mas a gente acaba tendo um predomínio de uma ou de outra, né? Então, por exemplo, aqui no curso de pedagogia, aquela avaliação final que vocês fazem é uma avaliação completamente tradicional, tá, gente? Vocês têm lá um conjunto de questões, vocês vão marcar uma alternativa correta para cada uma delas, são 20 questões, vão marcar uma alternativa correta para cada uma delas, ou você erra ou você acerta, não tem meio termo. Para as outras avaliações que vocês fazem, né, o questionário vocês podem repetir até acertar tudo, então vocês acabam meio que indo e voltando, né, nesse processo de entender o erro como uma oportunidade de aprendizagem, não como uma etapa de punição da avaliação. As atividades dissertativas é bem interessante, porque vira e mexe os tutores me perguntam, mas posso considerar isso? O aluno fez isso. Porque por mais que a gente tenha lá uma perspectiva do que vocês vão responder, são avaliações um pouco mais abertas. Então, os alunos podem trazer propostas que são corretas dentro do que foi solicitado, mas que talvez não estava previsto na minha grade de correção, né? Então, tem essa perspectiva. Só que, veja, por mais que tenha essa perspectiva não tradicional no processo, a avaliação final ela é extremamente tradicional, certo? Então, mesmo na biologia, tá, gente? A avaliação que eles fazem, ela tem essa perspectiva mais tradicional, tem todo aquele rito lá que eu odeio, para falar a verdade, e os alunos têm que chegar, guardar todo o material, deixar lá em cima da mesa só aquilo que eles vão usar para escrever, tem o tempo da prova para eles terminarem. A única coisa que eu faço diferente, eu faço a leitura das perguntas dissertativas e tiro dúvidas sobre a pergunta com eles, antes deles começarem a responder. Então, todo mundo pega a prova, a gente faz a leitura, são 5 questões dissertativas, e aí eu pergunto se eles têm alguma dúvida em relação. Às vezes eu dou alguma orientação para o pessoal não fugir muito. Nas questões questões abertas, né, geralmente eu coloco algum tipo de direcionamento para eles não saírem muito da resposta que eu espero, né? Então, por exemplo, eu às vezes coloco lá uma questão assim, responda considerando tal aspecto, que aí eu consigo direcionar para porque que eu realmente eu estou esperando de ver de resposta deles em relação à aprendizagem daquele determinado conteúdo, né? Mas não deixa de ser uma avaliação tradicional. Eu, particularmente, odeio prova. Fiquei muitos anos sem aplicar prova, tá, gente? Muitos anos. Mas aí eu percebi que os alunos eles não chegam com uma maturidade suficiente na graduação para entender que a ausência de uma prova não significa que você não tem compromisso com as outras formas de avaliação. É isso que acabou me decepcionando um pouco. Então, você precisa colocar algum tipo de avaliação mais formal e tradicional desse tipo para os alunos meio que entenderem que precisa valorizar aquilo que a gente está discutindo, né? Porque a impressão que eu tinha que, já que eu não vou ser avaliado de uma forma mais coercitiva, eu vou me dedicar para quê? Eu senti isso, é por isso que eu acabei retornando essa questão das provas. Mas por muito tempo eu não dava prova, funcionava super bem, até que começou a não funcionar mais. E planejamento é isso, né, gente? A gente planeja, reavalia, reavalia, e aí a gente toma a decisão se a gente mantém ou se a gente faz adaptações, né? Eu sou aquele professor que faz adaptação o tempo inteiro, tá? Eu não consigo... Eu gasto uma energia enorme na parte de ensino, né? A gente que é professor universitário, a gente tem 4 compromissos básicos, né? O ensino é um deles, a pesquisa é outro, a extensão é outro e a gestão é outro. Eu dedico uma energia gigantesca para o ensino, só que eu preciso também fazer as outras obrigações do professor universitário, né? Então, geralmente, eu fico bem esgotado quando chega no final do semestre, porque eu não consigo fazer nada sem me dedicar muito, né? E aí, então, eu acabo ficando um pouco esgotado, sabe? Mas tudo bem. É o meu jeitinho, né? Como diria
A Lorelai Fox, né? Bom, pessoal, a questão importante sobre o processo avaliativo. Algo que é muito importante, que eu acho que a gente acaba fazendo pouco, é fazer uma avaliação diagnóstica para a gente saber o que os alunos têm de conhecimento, qual é o estado do conhecimento real que eles têm, né, naquele momento que a gente vai trabalhar com eles uma determinado conteúdo, considerando objetivos de aprendizagem, né? Então, o ideal seria a gente entender o que a nossa turma sabe, o que a nossa turma não sabe. Eu tento fazer isso de forma dinâmica, então o que eu acabo fazendo é verificando de uma aula para outra o que o meu aluno, o que aquele grupo, né, sabe, que não sabe, e aí eu faço adaptação para a aula seguinte. Mas as primeiras aulas, geralmente você vai em algo que você já usou outras vezes e funcionou. E aí, às vezes, não dá certo, tá, gente? Porque cada turma é uma turma e cada dia é um dia, né? Então, a mesma turma pode ser impactada de formas diferentes para a mesma metodologia. Então, é muito louco essa questão da dinâmica da sala de aula, né? Então, por exemplo, esse semestre, na turma que eu dou aula, teve uma menina que faleceu. E ela faleceu na véspera da minha aula, né, na semana. Uma boa parte dos alunos não foram, né? E metade da turma foi na aula e foi horrível, assim, esse dia, porque a turma estava em luto, né? Mesmo que não era tão próximo da menina, eles conviviam com ela pelo menos há um semestre, né? Eles são do segundo período, então eles estão no primeiro ano da faculdade ainda. E você perder um colega de classe tão cedo, né, gente, é muito ruim, assim. E era uma menina muito boa, sabe, assim, muito comprometida, muito interessada, eu fiquei bem... Era a única aluna que não tinha nenhuma falta. Ela começou a faltar a partir do momento que ela morreu, gente, é assustador, assim, de tão comprometida. E ela não era de Uberaba, tá? Ela vinha de Ituverava todos os dias. Ituverava dá mais ou menos 1 hora daqui de Uberaba. Então, ela trabalhava o dia inteiro, né? Então ela vinha 1 hora para vir, 1 hora para voltar, né? Aí vocês imaginam isso durante 4 anos, todo dia, você fazer 2 horas de deslocamento. Imagina morar numa cidade tipo Ituverava, que é pequenininha, que você não gasta muito tempo para ir para os lugares. E aí todo dia, durante 4 anos, você gasta 1 hora para vir, 1 hora para voltar. É assustador. E aí foi bem complicado. Tive que reorganizar o planejamento, eu tinha previsto uma atividade avaliativa naquele dia, porque toda a minha aula na biologia é avaliativa, né? Aí eu resolvi mudar, reestruturar. Outro dia também, semana passada, eu cheguei para... Tinha preparado uma atividade avaliativa, aí eu conversei com a turma, teve 2 seminários, aí os seminários eles demoraram um pouco mais do que eu estava prevendo, aí eu falei, gente, como a gente já fez 10 atividades avaliativas, essa atividade avaliativa que estava prevista para hoje, ela não vai acontecer. Mas porque eles já tinham feito até uma atividade avaliativa da temática, né, que era o questionário. Então, eu me senti confortável para fazer esse cancelamento. Não era o que eu tinha planejado, mas considerando aquele momento lá que eu estava com eles, considerando que os 2 seminários tinham sido muito densos, né, eles foram bons, mas foram seminários do ponto de vista teórico-conceitual muito densos. Então, eu percebi que eles estavam meio cansados. Aí eu discuti a questão do ensino de evolução biológica, que também é um tema meio complicadinho de se discutir, por causa das questões que atravessam, né, a discussão da evolução biológica. E eu achei melhor considerar o estado de ânimo deles lá e cancelar essa avaliação que, do ponto de vista de aferir, né, nota não fazia diferença, porque já tinha feito um monte de atividade. E pensando na questão da saúde deles mesmo, né, da saúde mental, eu achei melhor fazer esse cancelamento. Então, foi uma forma de fazer um diagnóstico, a partir do diagnóstico, fazer organizar a aula de outra forma, né? Então, o ideal seria de fazer um diagnóstico, aí fazer uma avaliação formativa, que a gente considera o que o aluno está conseguindo aprender, quer dizer, de onde ele está saindo, para onde ele está chegando. Então, é importante a gente considerar isso na avaliação. E a avaliação ela tem essa função não só de medir o que o aluno sabe, mas de possibilitar que o aluno aprenda à medida que ele faz a avaliação. E a última etapa, que seria a final, seria a avaliação de controle, que seria somativa. Nesse sentido, pessoal, não é atribuir nota, o objetivo que você tinha proposto de aprendizagem foi atingido. Então, por exemplo, nós vamos fazer, como culminância da disciplina, vídeos que vão tratar da questão da evolução biológica.
Eles conseguiram fazer um vídeo que dialogasse com as temáticas que a gente discutiu e que tem uma abordagem que eles poderiam utilizar esse material no ensino fundamental ou médio? Se sim, o objetivo de aprendizagem foi aprendido, né? Foi atingido. Então, a gente tem a... Se não, será que pedir para eles fazerem vídeo é uma alternativa viável? Ou teria que pensar uma outra maneira, né? Então, são todas questões que a gente, enquanto professor, precisa, ao mesmo tempo que a gente avalia a aprendizagem do aluno, a gente avalia se o processo que a gente está utilizando, ele é funcional, né? Oi, Amália, pode falar. Professor, boa noite. Teve uma Boa questão noite. até no questionário que eu fiquei até em dúvida, porque acho que são bem parecidas essa avaliação diagnóstica, né, com avaliação somativa. Qual que é a diferença de uma para outra? Somativa e o controle. A diagnóstica... Perdão, Amália, pode concluir, desculpa, pode concluir. Porque aqui, por exemplo, tem essa aqui, em uma disciplina, ao final do módulo, os estudantes realizam uma prova com nota para verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. De acordo com o material, essa avaliação é melhor classificada como... Eu achei que essa aqui seria diagnóstica. E aí, depois eu verifiquei que não é. As avaliações que são feitas no final de processo, não no começo, elas são avaliações somativas, tá? Principalmente se ela tiver esse caráter muito de atribuir uma nota, elas têm muito essa perspectiva da avaliação somativa, é de final. A diagnóstica é sempre uma avaliação que você faz no começo do processo. Então, por exemplo, eu quero saber que os meus alunos têm de conhecimento prévio a respeito de darwinismo. Então, eu posso, por exemplo, fazer esse diagnóstico pedindo para eles responderem uma pergunta, ou colocando uma charge, pedindo para eles explicarem do ponto de vista evolutivo, e aí eu consigo inferir se eles sabem ou não a perspectiva evolucionista do Darwin, ou se eles ainda estão muito presos na perspectiva do senso comum, que é mais lamarquista. Então, quando você faz isso no início, para entender qual é o conhecimento real da turma naquele momento, isso é diagnóstico. Quando você faz no final para tentar entender se o aluno ele conseguiu aprender aquilo que você propôs, aí é uma avaliação somativa. Ficou claro, Amália? Que geralmente uma é no começo e outra é no final. Ficou sim, professor. Muito obrigada. Tranquilo. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? Que é isso aí mesmo. Bom, pessoal, a questão da validação das aprendizagens, né? Quantificar ou qualificar. De forma geral, os sistemas educacionais, eles meio que obrigam a gente a seguir a rota somativa, que a gente atribui nota, né? Nessa perspectiva, é muito comum que a gente atribui notas e a gente atribui a nota no final da instrução. A rota formativa, ela geralmente não está relacionada à atribuição de nota, mas sim a de conceitos, tá? E a gente pode utilizar em todo o processo de instrução. Aqui na pedagogia, vocês têm duas disciplinas que a avaliação ela é qualificadora, que é o TCC e os estágios. Então, no TCC estágio, vocês não vão com uma nota, vocês vão com aprovado ou não, tá? Na pós-graduação, de forma geral, a rota ela é formativa, tá? Boa parte dos cursos a gente atribui A, B, C, D e E, que, na verdade, é um intervalo para os sistemas entenderem, é um intervalo de nota que se atribui, e aí o próprio pro histórico vai A, B, C, D e E, porque na pós-graduação a gente não pode avaliar por nota, tá? A gente tem que avaliar por conceito. Mas aí o sistema não entende isso. Então, o que você faz? Você fornece para o sistema uma informação numérica e ele transforma a informação numérica no conceito. Certo? Do ponto de vista lógico, parece que é a mesma coisa, né? Só que do ponto de vista pedagógico, quando você, por exemplo, atribui que a nota A ela corresponde no intervalo entre 10 e 8,5, na verdade você está dizendo que é diferente, por exemplo, quando você atribui 10. 10 significa que o aluno ele teve o desempenho máximo que você estava pensando do ponto de vista numérico, né? Quando você fala você está dizendo assim, olha, mesmo aqueles que não tiraram 10, o conhecimento deles é grande o suficiente para eu atribuir uma ideia de A. Então, é como se eu estabelecesse um universo numérico, tá?
a usar os conceitos. A avaliação qualificadora, de fato, ela não seria nem desse jeito, tá, gente? Ela seria algo do tipo, o tempo inteiro você está avaliando o aluno e você propor estratégias para ele avançar, né? Numa avaliação que ela é formativa de fato, você espera que a própria avaliação ela seja uma forma de gerar aprendizagem, e não só uma forma de medir o quanto o aluno sabe ou não daquele conteúdo que você está querendo ensinar. E aí a gente fica pensando assim, quais são os objetivos, né, da avaliação? Vai depender de onde você está olhando, tá? Então, por exemplo, pensando no foco para o aluno, a gente espera aprovação para os próximos níveis, né? E desenvolvimento sistêmico, cognitivo, afetivo, psicomotor, que entra naqueles níveis de conteúdo conceitual, atitudinal e... Nossa, gente, atitudinal, conceitual e atitudinal, né? Que é o conceitual, atitudinal e, gente... Tá procedimental, professor. Procedimental, é isso. Obrigado, Guilherme. Nossa Senhora, gente, olha, deu um branco aqui que tá difícil. Aí eu tô falando, tem hora que a gente dá uma dispersão. Vocês me desculpem, hoje eu tô meio disperso. Eu participei de uma banca de TCC agora, no final da tarde, que foi muito boa, mas assim, foi muito próximo também do começo da aula de vocês. Não tive aquele tempo de dar da mente dar uma baixada. Para o professor, pessoal, a avaliação ela teria uma função de rever a estratégia e o planejamento, né? E também ela deveria funcionar como um auxílio prático para o desenvolvimento do trabalho diário. Então, a gente deveria utilizar a avaliação para entender se aquilo que a gente está propondo funciona ou não e o que a gente pode, a partir dessa constatação, que a gente pode fazer para propor uma nova estratégia ou manter a estratégia do jeito que está, se estiver funcionando. E, por fim, quando a gente pensa no processo, né? A avaliação, quando a gente pensa no processo, ela estaria relacionada a identificar se o objetivo de aprendizagem ele está coerente com o resultado que os alunos obtiveram nas avaliações. Também deveria ter como foco as dificuldades que os alunos têm de aprendizagem. E, por fim, trazer clareza nos pontos de melhoria que a gente poderia ter em relação à nossa prática, tá? Em relação, por exemplo, à prova que eu peço para os alunos da biologia, eu não faço isso mais atualmente porque as provas ficam muito no final da disciplina e não dá tempo de fazer isso. Mas antes, quando eu dava a prova mais no começo, eu corrigia a prova, aí o que eu fazia? Eu fazia a correção individual das provas, depois fazia uma correção coletiva na aula, aí eu devolvia a prova para os alunos e pedia para eles fazerem as questões que eles não acertaram. E aí eu reconsiderava. Eu fazia isso, porque era uma forma deles porque, por exemplo, quando a turma ia muito mal, eu acabava dar um trabalho do cão, tá, gente, fazer isso. Eu consigo fazer isso porque, assim, eu tenho 3 disciplinas no curso de biologia, e essa aqui no curso de pedagogia. Quando eu dou a letiva, eu passo a ter 4 disciplinas. Quando eu estava na educação básica, eu tinha 4 turmas de 6º ano, 3 de 7º, 2 de 1º, 2 de 3º. E aí, como que você faz um negócio desses? Com esse tanto de turma. Aí coloca 30 alunos por cada turma. O tanto de avaliação que você teria, não tem como. Teve um ano que eu fiz um cálculo, considerando todos os lugares que eu trabalhava, eu corrigi, gente, 10 mil avaliações, considerando provas, trabalhos e tudo mais. 10 mil avaliações. Não é humano isso. Não é possível, sabe? Não tem saúde que dá conta disso. E aí aqui, por mais que, por exemplo, eu dou... Você pega a biologia, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas são 10 atividades diversas, 5 estudos de caso, 4 relatórios de aula prática, 1 vídeo, 2 provas, então dá quase 30 avaliações por aluno, né? E aí, esse semestre eu estou com uma turma que tem 30 alunos, então dá 900 atividades avaliativas para corrigir. Só que, como tem atividade que é em grupo, isso vai reduzindo um pouco o número, né? E tem atividade avaliativa que é uma questão só. Estudo de caso, por exemplo, é uma questão só, que é mais fácil de corrigir, né? Então, gente, é muito louco. Eu não gosto muito de fazer a parte quantitativa, senão eu paro de... Eu corto todas as avaliações, não faço mais, não. Mas eu só consigo fazer isso porque aqui eu tenho poucas aulas, tá? Diferente de quando eu dava aula na educação básica, eu tinha muitas aulas. Aí, quando eu dava aula na educação básica, eu não tinha muita escolha.
E eu lembro que, assim, hoje eu consigo corrigir as atividades na maior tranquilidade. Eu lembro que quando estava na educação básica, eu ia para o médico, eu levava a prova para corrigir. Eu ia almoçar, eu levava a prova para corrigir. Qualquer coisa que eu fazia, que eu tinha que ter alguma espera, eu levava as provas para corrigir. Eu vivia com prova. Ken, então você sabe como que é. É assustador, tá, gente? Aí hoje não é mais necessário, não preciso mais fazer isso, porque a gente acaba tendo, como a gente tem menos tempo de aula, a gente acaba tendo mais tempo para corrigir, né? Você tem mais qualidade para fazer esse tipo de trabalho. Mas assim, não tem nem comparação. Quando eu dei aula na educação básica, para você conseguir um salário melhor, você tinha que dar muita aula. Então, eu não tenho umas. Eu gostava muito de dar aula na educação básica, mas essa parte era pesada. E aí, pessoal, só para vocês entenderem esses conceitos de avaliação, pensando na avaliação que vocês vão fazer no sábado que vem, tá? Não no próximo, não no sábado agora, mas no próximo. Primeiro, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação, que é o que vocês vão ter que refletir na atividade essa semana, né? O que vai ser avaliado? Aí, no caso da avaliação final que vocês vão fazer, todo o conteúdo da disciplina. 2, quais são os critérios? O critério é um só, acertar a alternativa correta. Então, são 5 alternativas, uma é correta, as outras 4 são erradas, são incorretas. Aí, a logística. Quais as condições? Essa é uma avaliação que vocês vão fazer presencialmente, vocês vão ter cerca de 2 horas para concluir. Como vai ser a ferramenta, né? Quais são os instrumentos? O instrumento é uma avaliação escrita com 20 testes, cada um com 5 alternativas, e somente uma das alternativas é correta. Como que os resultados vão ser aferidos? Os tutores quantificam os acertos e inserem as notas no Moodle. E como é feito o feedback? No caso, a gente faria uma atividade síncrona, né? Mas aí agora eu vou gravar uma videoaula e vou disponibilizar o gabarito para vocês. É muito importante ter um feedback de alguma forma, tá, gente? Vocês já vão ter um feedback quantitativo quando os tutores lançarem as notas lá no Moodle, mas eu também vou fazer um feedback mais qualitativo explicando que aquela alternativa era correta e as demais não, tá? Então, pensando nesses diferentes aspectos da avaliação, de que maneira isso se processa dentro da realidade avaliativa que nós vamos ter. Tá aqui. E aí, pensando em instrumentos de avaliação, né? Quais são os instrumentos? Vocês perceberam que eu comecei a aula citando vários, né? Instrumentos que eu utilizo na minha prática docente. Mas, por exemplo, a gente pode pensar em instrumentos do tipo teste estruturado. Que aí pode ser teste de múltipla escolha, questão VOF, completar lacuna, questão de correspondência, questão de ordenação e identificação. O Moodle ele permite que a gente faça tudo isso, tá, gente? Eu uso só o questionário, mas a gente consegue organizar isso no Moodle de forma tranquila. Com o IA, a gente também consegue pedir para ela gerar, sabe, questões desse tipo, que às vezes a gente fica com medo de fazer, porque, por exemplo, questão de múltipla escolha, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não cometer equívocos, né? A gente pode pedir para a IA validar se não está tendo nenhum equívoco, se não está tendo alguma redundância, se está com alguma informação parcial, né? Então a gente consegue fazer isso. Expressão escrita ou instrumentos abertos, né? Prova escrita dissertativa, questão de resposta curta, interpretação de texto, né? A gente pode pedir, por exemplo, para vocês escreverem uma narrativa, pensando sobre a experiência escolar que vocês tiveram. Ainda dentro da expressão escrita, a própria tira em quadrinho, ela está nessa dimensão da expressão escrita. A gente também pode pensar um instrumento de avaliação que está na dimensão da interatividade e a perspectiva mais comportamental. Prova oral sabatina, eu particularmente odeio prova oral e sabatina, tá, gente? Quando eu era aluno, eu gostava de responder prova oral, tá? Eu não tinha problema com isso, não. Mas é muito horrível você dar prova oral para aluno. Meu Deus, tem aluno que quase desmaia, assim. Acho que não vale a pena o estresse. Eu sou totalmente contrário, mas tem algumas situações, na verdade, que, por exemplo, que a prova oral ela funciona bem. Por exemplo, algumas questões de neurocognitivas que talvez o aluno consiga se expressar melhor de forma oral do que de forma escrita. Mas, geralmente, como que você faz isso? Você não vai fazer essa prova na frente de todos os colegas. Provavelmente você vai criar um espaço favorável, você vai sentar do lado do aluno, aí você vai fazer a avaliação e vai dialogar com ele, você não vai fazer uma pergunta e esperar que ele responda. Você não faz desse jeito. Entende? Então, assim, é uma prova oral
que ela tem uma outra estrutura, que você aproveita para dialogar. E aí você consegue saber se o aluno sabe ou não, né? Mas ela tem uma perspectiva de prova oral que não é muito boa, não, que é a perspectiva da sabatina. Que aí você pergunta, o aluno responde, pergunta, o aluno responde, aí vem o próximo, vem o próximo, vem o próximo. Né? Uma outra forma de avaliação é observação, entrevista, autoavaliação, elaboração de TINHA, pode entrar aqui também, relatório de aula prática. Então, tem várias maneiras de você construir essas avaliações.